Ele foi considerado a maior promessa do século na Itália, mas o que aconteceu com El Shaarawy, o faraó? Em 2011, no Milan, surgiu um dos jogadores mais midiáticos da geração, com um talento considerado na época fora do comum, jogando ao lado de Ibrahimovic, Seedorf, Robinho, Pato, em uma época que a liga italiana ainda era para muitos a mais respeitada do planeta. O menino egípcio chamava a atenção do mundo pelas suas incríveis jogadas e, óbvio, pelo seu corte de cabelo chamativo. Sendo comparado com o Neymar na época, El Shaarawy chegou a ser cotado para ter um valor de mercado maior que o de Neymar e foi apontado por muitos como o maior craque de origem egípcia da história e uma das maiores promessas do futebol mundial, porque pouco a pouco ele foi desaparecendo até se tornar uma eterna promessa. O que aconteceu com El Shaarawy? É o primeiro vídeo do quadro O que Aconteceu, criado aqui agora no canal Victorano, né, rapaziada? O mundo todo esperava esse quadro, a obra aqui na frente de casa até parou, o pessoal falou: caraca, o Victorano lançou um novo quadro, o que aconteceu? Vamos parar de trabalhar, né? Vamos assistir. A internet parou com esse novo quadro, mas eu tô avisando vocês que eu lancei aqui o novo quadro O que Aconteceu e hoje nós vamos descobrir o que aconteceu com El Shaarawy. Deixa o like porque essa história é muito suspeita. É a primeira vez que você tá me vendo? Se inscreve agora no canal. Por quê, meu parceiro? No final do vídeo, se você não gostar do vídeo, você se desinscreve, mas eu garanto que você não vai se arrepender, então se inscreve agora aqui no canal Victorando e vamos pro vídeo. Em 2011, nascia mais uma estrela midiática global. O mundo do futebol escutava o nome de El Shaarawy pela primeira vez. O Milan contratava um garoto de 18 anos vindo do Genoa. Em pouco tempo, seu futebol irreverente faria El Shaarawy ser uma estrela mundial, com uma mídia exorbitante, né, muito acima do normal, esgotando camisas na loja do Milan. Mas essa história tem algo muito curioso por trás. Para entender, precisamos ir mais a fundo no passado. El Shaarawy nasceu no dia 27 de outubro de 1992, em Savona, na Itália. Ele nasceu de sua mãe italiana, Lucy El Shaarawy, e seu pai egípcio, Sabri El Shaarawy. Então por isso que vem a origem egípcia e o nome, né, egípcio do El Shaarawy. Muita gente acha que ele era egípcio. Até no começo do vídeo eu falei o craque de origem egípcia, mas a origem que se fala é de sangue egípcio que veio do seu pai. Porém, El Shaarawy de nascença é italiano, né? Que ele nasceu em Savona, uma cidade lá da Itália. Sabri, seu pai, por causa das duras condições econômicas no Egito, deixou o país e migrou para a Itália para começar sua família lá, em um país que vivia um melhor momento econômico. Lá, a cegonha veio, botou o nenenzinho na barriga da mamãe e nasceu Stefan Karen El Shaarawy. Quando criança, Stefan estava acostumado a praticar vários esportes, mas era mais apegado ao futebol. Quando ele tinha 5 ou 6 anos, seus pais permitiram que ele ingressasse no Legino, um clube lá de Savona. Então, El Shaarawy ficou nesse clube, foi se desenvolvendo como jogador ali, né? Seus primeiros contatos como um futuro jogador profissional, e ficou lá até os 11 anos de idade. Apesar de dedicar sua infância em se tornar um jogador profissional, apesar de se concentrar muito nisso, Stefan teve as suas obrigações escolares muito seguidas de perto pela sua mãe, que dizia que, pô, vai ser jogador, mas não vai ser burro, vai ter que estudar. Então, El Shaarawy era o melhor da sua classe e seus pais concordaram que seu filho tinha que terminar a escola antes de se inscrever no seu primeiro clube. E aqui tá a carteirinha abaixo, né? Lá eles não chamam de carteirinha, é outro nome, né? Mas tá aí a foto do El Shaarawy na sua carteirinha escolar aí, né, rapaziada? Inclusive, na minha época de escola, a carteirinha escolar era realmente um papel plastificado, né? Tal com seu nome ali, sua sala, contato da mãe e do pai. Hoje em dia tem isso nas escolas? Não sei, mano. Quando eu saí da minha escola pública, tá? Virou digital. Tipo, você botava digital lá, entrava e na hora de sair você tinha que botar digital de novo. Aí seu pai recebia uma notificação no celular, a hora que você entrou, a hora que você saiu. Com a carteirinha a gente conseguia, tipo, pô, pedia pra um amigo pegar nossa carteirinha e saía da escola, pulava muro. Eu não fazia isso, mas existia, né? Então, El Shaarawy foi se destacando até se transferir pro Genoa e fazer a sua estreia com apenas 16 anos. Sua estreia como profissional pelo Genoa foi em 2008. El Shaarawy foi emprestado ao Pandova em 2010 e um ano depois o Milan acabou contratando ele após enxergar todas suas virtudes em campo. Embora o Milan tivesse a intenção de aprimorar o El Shaarawy emprestando ele para clubes até ele amadurecer mais, o técnico Massimiliano Allegri, que era o treinador do Milan na época, falou: não, deixa ele aqui que esse moleque pode ajudar muito
muito dentro do clube. Maximiliano não deixou que El Shaarawy fosse emprestado. Assim nasceria o Faraó, que começou um caminho do auge à queda. Ao contrário do que muitos esperavam, El Shaarawy foi um espetáculo em seus primeiros dias no Milan, com estilo de jogo apaixonante e até chamando a atenção por seu penteado extremamente diferente. Então o que acontece? Quando sobe um moleque da base, tem uma certa atenção porque a gente quer ver, pô, será que esse cara é bom? Veio da base, tá no profissional, deve ter alguma coisa a agregar, né? Sempre tem essa expectativa no moleque que vem da base. E o El Shaarawy entrou jogando bem e ainda tinha esse cabelo. Aí você fala, pô, Vitor, por que você sempre fala do cabelo? Irmão, o cabelo do El Shaarawy fez ele ter a mídia que ele tinha, irmão. Tu tem noção disso? Obviamente, se ele surge com talento ali, ele já ia ter uma certa mídia, porque o Milan era um time midiático na época. Mas a imagem do El Shaarawy fazia você nunca esquecer dele, tá ligado? A bola chegava no pé dele e você falava, oxe, esse moleque do cabelo esquisitão, vamos ver se ele joga a bola. Aí ele ia lá, driblava, marcava um gol, você fala, caraca, esse moleque joga muito. É o efeito Halo. Se você não sabe o que é, tá aparecendo aqui na tela. Na temporada 12-13, seus números explodiram e ele se consolidou no Milan, marcando 18 gols e dando 8 assistências. A mídia do El Shaarawy foi crescendo tanto que nessa época a maior promessa do futebol mundial era o Neymar, que tinha acabado de ganhar a Libertadores aqui no Brasil em 2011. Em 2012 meteu só 50 gols na temporada. Então começaram as comparações entre El Shaarawy e Neymar Júnior, até porque o El Shaarawy tinha moicano e o Neymar também. Então, tipo assim, tu via as imagens uma do lado da outra, falava, tá, os dois de moicano, os dois jogam bem, os dois... É uma imagem que fixa na memória, tá ligado? Então ficava muito midiático, mano. A imagem do El Shaarawy simplesmente vendia muito. Lembra aquela parada que eu falei que o Ronaldinho foi meio que recusado pelo Real Madrid na época porque ele era feio? O membro lá da diretoria do Real Madrid disse que ele era feio, não ia vender tanto, era melhor contratar o Beckham, que vendia mais e tal. Tem muito isso, rapaziada. Tem muito jogador que tem aquela imagem que vende. E a imagem do El Shaarawy é uma imagem que fixa na memória, tá ligado? Até hoje a gente lembra do cara, mano. Então vendia bastante, tá ligado? Isso explica meio que o sucesso do El Shaarawy. O cara era bom de bola, mas não era tudo isso. Porém, tinha uma imagem que vendia muito. Nessa época, o Manchester City fez sondagens em 2013, quando ele tava destruindo no Milan. No Real Madrid, o nome de El Shaarawy chegou a ser especulado como um possível reforço, mas nunca houve proposta oficial. E em 2012, El Shaarawy chegou a ter um valor de mercado muito parecido com o do Neymar, mano, sendo só 5 milhões de euros mais baratos que o Neymar. Com a sua grande atuação na temporada 12-13, obviamente chegaram as convocações para a seleção italiana, né? El Shaarawy poderia representar diferentes seleções internacionais, como o Egito ou Itália, mas obviamente ele optou por representar a Itália. Naquela época nem o Salah não era aquela coisa no Egito, então era meio óbvio que ele ia escolher ir para a seleção italiana. El Shaarawy estreou em agosto de 2012, disputando a Copa das Confederações em 2013. E ali surgiu a lendária foto do Neymar e do El Shaarawy trocando camisas no jogo. Isso aí é muito épico, né, meu parceiro? Mas por que começou a queda de El Shaarawy? Tava tudo indo muito bem, a carreira do El Shaarawy decolando, uma mídia absurda, holofotes pra todo lado, resultados dentro de campo, convocação pra seleção italiana. Por que que o El Shaarawy começou a ser esquecido? No ano do seu auge, começaram as primeiras lesões. Em setembro de 2013, El Shaarawy teve uma fratura no pé esquerdo, jogando no Milan, ficando cerca de 2 meses afastado. E aí El Shaarawy começa a ter dificuldades para voltar aos gramados, para voltar ao nível que ele estava, muito porque depois dessa lesão, ele forçou para voltar antes e meio que voltou sem estar 100% recuperado. Isso desencadeou algumas outras lesões no El Shaarawy. Em janeiro de 2014, El Shaarawy teve mais uma fratura no pé, especificamente no metatarso, e ficou mais 4 meses fora do gramado. Precisou passar por cirurgia e essa lesão tirou ele praticamente de toda a temporada 13-14. El Shaarawy fez apenas 7 jogos da temporada 13-14 e essas lesões afetaram a sua confiança e obviamente sua forma física. Então o cara tava vindo bem, mas essas lesões quebraram completamente o eixo do cara. Lesões
Lesão tal que fez El Shaarawy perder a Copa do Mundo de 2014, o que poderia ter sido a grande vitrine de toda a sua carreira. A gente sabe que a Copa de 2014 fez alguns jogadores que não eram isso tudo se tornar estrelas mundiais. Por exemplo, obviamente o James Rodrigues, né? James destruiu naquela Copa, mas pô, saiu de lá contratado pelo Real Madrid. E o El Shaarawy, se fosse bem com a seleção italiana, poderia, pô, receber propostas de outros clubes, sei lá, da Premier League, de fora da Itália, quem sabe até próprio um Barcelona, um Real Madrid, mas não, El Shaarawy ficou de fora devido à lesão. Se já não bastasse ficar de fora de praticamente toda a temporada de 2014, em fevereiro de 2015, El Shaarawy tem mais uma lesão muscular na coxa, ficando fora por cerca de um mês. Porém, El Shaarawy voltou a tempo de ser convocado para jogar e disputar a Eurocopa de 2016 pela Itália. E aí o cara teve um pouco de azar também, porque apesar de não ter ido para de 14 por uma lesão, depois ele poderia ter ido para de 18 ou a 22, mas a Itália ficou de fora, né? Então, cara, era melhor ter ido pro Egito, né? Ter escolhido representar o Egito. El Shaarawy viveu seu auge entre 2011 e 2013. Consequentemente, seus números caíram drasticamente após isso. Foi criticado pela torcida, somado ao mau momento do Milan, fazendo com que El Shaarawy perdesse todo o protagonismo. Ele ficou 4 temporadas no Milan, até que em julho de 2015 decidiu buscar novos ares para tentar recuperar seu melhor nível, indo para o Mônaco da Ligue 1. No entanto, as coisas no Mônaco também não saíram como era esperado, né? Em janeiro de 2016, foi emprestado para Roma, onde voltou a ganhar confiança, né? E começou a ter seu nome ser escutado novamente lá na Itália. E El Shaarawy chegou sendo decisivo na Roma, levando o clube a comprar ele em definitivo por 13 milhões de euros. Seu desempenho se manteve bem na temporada seguinte, mas ainda sem ser um grande titular absoluto. Marcou 12 gols e deu assistências, mas não indispensável. Então ele era um reserva, um 12º jogador ali, 13º muitas vezes, mas não era, pô, a Roma se perdeu, a Shaarawy, meu Deus, o que vai ser do time? Não era isso. Permaneceu como um jogador da Roma por mais 2 temporadas em um bom nível, sendo titular e reserva algumas vezes, mas sempre contribuindo com gols e assistências. O ponto que literalmente jogou El Shaarawy pro underground do futebol, né, mano? Falou, pô, agora realmente a Shaarawy não vai ser aquela grande estrela. Já sabíamos, né? Mas em 2019 fechou-se ali o caixão, vamos dizer assim. El Shaarawy se transferiu por Shanghai Shenhua por 20 milhões de euros. Ele foi pro futebol isolado lá da China, se afastando da elite do futebol mundial, fazendo com que aquele El Shaarawy promissor, promessa mundial, desaparecesse completamente dos holofotes. Ele passou 2 anos no futebol chinês, fez 19 partidas, marcando apenas 4 gols e dando 3 assistências. Então o El Shaarawy, nem na China lá ele conseguiu ser um grandioso jogador. Desde então, El Shaarawy permanece na Roma, somando 3 temporadas desde seu retorno ao futebol italiano. Hoje, El Shaarawy tem 30 anos, uma idade em que deveria estar no auge. No entanto, os problemas físicos com o Milan o derrubaram, fazendo com que a sua carreira virasse uma montanha russa, vendo seu grande potencial sumir e nunca alcançando a tão esperada consolidação mundial. Porém, se a gente analisar, né, rapaziada, o El Shaarawy era um bom jogador, muito bom jogador, mas nunca teve o potencial de ser um grande gênio, um grande craque da bola. Ele era bom, mano, forte, rápido, finalizava bem, tinha uma boa condição de drible, jogava no Milan muito midiática, né, também, né, mano, com Ibrahimovic, Seedorf, o próprio Alexandre Pato. Só que, pô, pra ser comparado com o Neymar, ele tinha que estar na prateleira dos gênios do futebol atual, mano. Pô, o que o Neymar jogava de bola é simplesmente absurdo. Então, o El Shaarawy nunca teve na mesma prateleira, mas tinha uma imagem muito midiática, o que fazia a gente esperar, as pessoas esperarem que ele fosse tão bom na mesma proporção que a sua imagem vendia. Mas é aquela parada, né, rapaziada? É o efeito Halo. Se você tem uma imagem assim muito marcante, as pessoas tendem a esperar que você seja melhor. Se tem uma pessoa bonita e uma pessoa feia, com as mesmas características, com as mesmas qualidades, o efeito Halo explica que a bonita geralmente tem a tendência de conquistar ou conseguir aquilo porque as pessoas esperam que ela seja melhor só porque é bonita. Esse é o efeito Halo. Então a imagem aí do El Shaarawy era uma imagem muito forte, chamava atenção. Você ia jogar no videogame, pô, parecia o cara com o moicanozão lá em cima. Você fala, caraca, mano, o maluco deve ser bom.
Então o El Shaarawy aproveitou muito da sua imagem. Tenho certeza que a diretoria do Milan, quando viu que o cara vendia muito, falou, mano, vamos explorar a imagem desse moleque aqui a rodo, ele vai trazer muita grana, muita mídia aqui pro Milan, mas o futebol talvez a gente sabe que não é essa grande coisa, né? Uma prova disso é que mesmo depois voltando da lesão, ele não conseguiu chamar atenção lá na Itália, não conseguiu chamar atenção lá na China, então era um bom jogador, mas, pô, pra ser comparado com o Neymar, ele tinha que comer mais arroz. Mas enfim, rapaziada, esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado, não esquece de se inscrever aqui no canal do Victorando, tamo junto, espero até o próximo vídeo, se inscreve aí, e é nóis, valeu, fui, tchau.